Olá, meus queridos alunos, boa tarde. Mais um bloco, quinto bloco sobre direito de família. Vamos falar um pouco mais sobre a diferença entre casamento e união estável. Eu sou obrigado a tratar desse assunto novamente, porque muitas são as dúvidas e muitos são os e-mails sobre esse tema. Então vamos objetivamente responder e solucionar as dúvidas de vocês, internautas queridos. Vamos lá. Casamento é diferente de união estável? Sim, casamento é uma coisa, união estável é outra. Engana-se quem pensa que são institutos do direito iguais, são bolsas de direito diferentes. Professor Rogério, explique então quais são esses efeitos, quais as diferenças. Muito bem, vamos lá. Muitas foram as dúvidas, repito, sobre esses institutos, tá? Lá do novo Código Civil de 2002. Ambos podem reconhecer a união estável e solicitar a homologação do mesmo? Me perguntaram. Sim, é possível. Então estou aqui diante dos e-mails que me foram enviados. Professor, podemos reconhecer a união estável e solicitar a homologação estatal? Pode. Pode ser feito um instrumento público reconhecido em cartório pelo notário? Pode. Pode ser feito um instrumento particular? Pode. Outra pergunta. Também podem levar ao Poder Judiciário sobre futuros litígios em caso de separação? Podem. Se não houver um acordo, um consenso entre os companheiros, meus queridos alunos, internautas, se não houver um consenso, um acordo, não chegarem a um denominador comum, podem sim apresentar o documento de união estável ao Poder Judiciário e pedir a tutela, a prestação da tutela jurisdicional em relação a qualquer tipo de litígio, a partilha de bens, fruto durante a vigência dessa união estável. Me perguntaram também, professor querido, obrigado pelo querido, a união estável não muda o estado civil da pessoa, diferentemente do casamento? Não, ele não muda. E na verdade não muda o estado civil da pessoa. O estado civil da pessoa é solteiro ou casado. Se a pessoa está numa união estável, ela não muda o estado civil dela. Estando companheiro ou companheira, continua solteira. Casado é uma coisa, união estável é outra. Então entendam, já comecem a entender a diferença de bolsas de direito. Professor, como fica o regime de bens? O regime de bens numa união estável, ele pode ser de separação total ou de parcial de bens. Cabe alertar que, por analogia ao instituto do casamento, quem está acima de 60 anos não pode optar pelo regime, sendo automático o de separação total de bens. Outra pergunta que me fizeram foi: a companheira não recebe o nome, o sobrenome de seu companheiro no instrumento público? Não, não recebe o sobrenome do companheiro. Então isso é uma outra característica na desvantagem da união estável. Então, para deixar aqui um pouco mais objetivo, a união estável ela tem algumas desvantagens em relação ao casamento. Tá ok, pessoal? Caros alunos, vamos lá. Uma vez sabendo-se que no regime de parcial, aqui pergunta um outro aluno,
no regime de parcial de bens, os bens havidos antes da união não se comunicam, tá certo, aluno? Mas e o fruto desse patrimônio? O fruto, o resultado do patrimônio que ele trouxe ao se unir com a sua companheira, isso se comunica. Então vamos supor aqui que eu tenho um sítio e possuo 30 cavalos. Esses cavalos, ao longo dos 10 anos, ele já trouxe lá antes de se unir. Esses 30 cavalos, ao longo dos 10 anos, se multiplicam. Dos 30, tornaram-se 50. Então, esses 20 vai entrar na meação, vai entrar na partilha, numa futura separação de união estável. Ok, queridos alunos? Na união estável são observados os mesmos requisitos de um casamento, professor Rogério? Sim, claro. Isso também é muito parecido. Artigo 1727 do novo Código Civil fala da partilha da união estável. Mas a união estável tem os mesmos efeitos nesse sentido que o casamento. Tem que se respeitar a fidelidade, tem que se observar a fidelidade, o respeito mútuo, a monogamia, o cuidado mútuo entre o casal. São características idênticas de um casamento. Na verdade, a união estável é o ânimos de criar uma família. Muito bem. Os filhos havidos dessa relação, doutor, terão os mesmos direitos se casados fossem? Claro. As crianças estão protegidos pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela está protegida pelo ECA. As crianças são filhos do casal, uma vez registrados, têm sobrenome, tudo direitinho. As crianças elas são protegidas por lei, tanto num casamento quanto na união estável. Para efeitos de partilha, qual a diferença entre a companheira e a casada? A companheira leva desvantagem. Então, aí eu me referi ao artigo 1727 do novo Código Civil, lá de 2002, com vigência a partir de 2003, porque teve um ano de vacatio legis, e a companheira, em relação a efeitos de partilha, de herança, ela sai perdendo, e bastante em relação a cônjuge, em relação à esposa. A companheira não é herdeira necessária. Queridos alunos do 6º período de Direito, companheira não é herdeira necessária. A cônjuge é herdeira necessária. Então isso mexe nos efeitos sucessórios. Vamos prestar atenção a isso. E o direito real de habitação, professor? É da cônjuge, não é da companheira. O direito real de habitação, o legislador ele foi claro que será para a cônjuge, uma vez o marido, né, o cônjuge virago, falecendo. Então há desvantagens para a companheira em seus efeitos sucessórios. Bom, pessoal, aqui já dei uma boa aula sobre direito de família, especificamente sobre o subtítulo, vamos colocar assim, subtítulo, união estável e casamento, os seus efeitos jurídicos na prática. Um grande abraço, um bom final de semana para vocês
Compartilhem esse vídeo, porque muitos têm as mesmas dúvidas que vocês e precisam de uma orientação jurídica. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem no Zap, no Face, ajudem com esse vídeo, porque entendo ser de utilidade pública. Grande abraço e boa tarde a todos vocês. Muito obrigado.